Olá, eu sou Aline Basquerotti, seja muito bem-vindo a este canal. O vídeo dessa semana foi uma sugestão de uma das pessoas que está inscrita aqui no canal, que pediu para que eu falasse sobre o tema Como conciliar a vida pessoal e a vida profissional. Até já faz um tempinho que ela pediu para que eu falasse sobre este assunto, mas eu aguardei um momento mais oportuno. É um tema bem delicado e bastante desafiador para alguém que também busca conciliar tantas demandas como família, filha pequena, trabalho, canal, enfim. Assim como você que me assiste, que certamente tem aí muitas atividades a realizar todos os dias. Então, como este assunto chegou num momento bastante oportuno da minha vida, eu achei que era hora de a gente responder a essa pergunta. Se você quer saber como eu fiz para responder a essa pessoa, bom, acompanhe o vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, para que você seja avisado quando saírem vídeos novos. E é claro, se você gostar do que ouvir aqui, deixa o seu like, o seu gostei no final do vídeo. Então, vamos lá! Eu começo essa reflexão dizendo o seguinte: existe apenas uma vida, então não é possível a gente separar em vida pessoal e vida profissional. O trabalho, ele é apenas um aspecto da nossa vida, como é a família, as nossas amizades, os momentos de lazer, a nossa educação, seja ela formal ou informal, e os cuidados que temos com a nossa saúde. Enfim, todas essas áreas que formam este ser único e complexo que todos nós somos. O fato de nós darmos ao trabalho um lugar especial, um lugar de destaque em nossa vida, é uma herança, um resquício de um período da nossa história que se chama Revolução Industrial. No momento da Revolução Industrial, o trabalho assumiu a centralidade da vida das pessoas e também da sociedade. Este é um assunto bastante complexo que não cabe a gente aqui aprofundar, apenas para que saibamos, que não foi do dia para a noite que o trabalho se tornou assim o carro-chefe das nossas vidas. Mas é importante dizer, quando eu me refiro que o trabalho é apenas uma área das nossas vidas, eu não quero aqui desmerecer a sua importância. Afinal, o trabalho, seja um trabalho remunerado ou não, ele é algo que dá sentido à nossa vida de uma forma que outras áreas não são capazes de fazer. Mas o que eu quero dizer é que é importante que todos busquemos um equilíbrio entre essas diversas áreas que eu mencionei anteriormente, no qual o trabalho ele assuma a sua parte, a parte que lhe cabe da nossa existência, não sendo apenas a única razão pela qual nós levantamos pela manhã, ou que o nosso humor e bem-estar dependa do dia da semana em que estamos, para aquele povo que vive a filosofia do sextou. Assim, é importante e muito necessário que nós possamos estabelecer um limite entre todas essas áreas da nossa vida, para que nenhuma delas ocupe o lugar das demais. Esse limite, ele pode se dar, por exemplo, fazendo uma organização semanal, ou seja, fazendo uma organização de como todas estas atividades e áreas irão se comportar dentro do nosso tempo durante aquela semana. Você pode reservar um horário da sua semana para você fazer essa organização. Por exemplo, no domingo à noite, ao invés de ficar assistindo lá as notícias da semana, todas as tragédias e os acontecimentos negativos ou a perspectiva de futuro extremamente pessimista que nos é apresentada no domingo à noite, você pode reservar esse tempo
para observar a sua semana, avaliar quais são as atividades importantes de serem realizadas e fazer um esquema básico. Se você, assim como eu, gostar de fazer planilhas, você pode fazer essa organização através de planilhas diárias, né? Colocando lá os dias da semana, os períodos, manhã, tarde e noite, e descrevendo as principais atividades. Se você achar que isso não é necessário ou que é algo que vai te custar muito tempo, você pode fazer uma lista da forma que achar melhor. Mas fazer uma organização em que cada atividade tenha algum espaço dentro da sua semana. Assim, você se disciplina a dar atenção às diferentes áreas sem fazer com que uma se sobressaia à outra. Mas na hora de fazer a sua organização semanal, tome cuidado para você não se tornar um tarefista. O que eu quero dizer com isso? Tome cuidado para não fazer dessa organização uma rotina muito rígida, com horários muito estabelecidos entre as atividades, porque isso pode apenas gerar mais ansiedade, sobretudo se, assim como eu, você for uma pessoa com características obsessivas. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive recentemente. Fazer agenda é uma coisa que eu costumo fazer desde a infância, tenho esse hábito, mas conforme eu fui crescendo, esse hábito foi ganhando corpo, né? Foi se modificando. E recentemente eu tinha uma agenda da minha semana que eu tinha programado, inclusive com horários lá, todas as atividades. Inclusive tinha atividades lá, ficar com a minha filha, ficar com o meu marido. O que acontecia? Muitas vezes eu colocava horários muito pequenos entre uma atividade e outra. Afinal, não era tão fácil assim colocar lá as 365 atividades que eu achava que conseguiria fazer naquele dia. Então, quando chegava ao final do dia, que eu ia observar, eu ia ali sinalizar todas as atividades que eu havia feito, eu observava que às vezes muitas delas não tinham sido concluídas. E isso me gerava muita frustração e muita ansiedade. E eu passava a me cobrar em relação ao que eu não deveria, ao que eu não teria feito, né? E geralmente as atividades que ficavam sem conclusão eram aquelas que eu colocava em segundo plano, mas que não necessariamente eram menos importantes. Então chegou um momento, né, que eu observei que esse tipo de trabalho não gerava nenhum resultado positivo. Pelo contrário, ele apenas intensificava a ansiedade e fazia com que eu me sentisse alguém que não cumpria com os seus próprios objetivos. Então hoje eu refiz essa agenda, né? Então eu coloquei lá as atividades principais sem detalhar muito aquilo que eu vou fazer, por exemplo, meu horário de trabalho, o horário que eu tenho para o meu lazer, o horário para o meu estudo, para a minha atividade física, para preparar a minha alimentação e assim por diante, para que eu possa nortear quais são as atividades, mas sem a rigidez de realizá-las como se fossem tarefas. Porque senão a gente também cai naquela ideia de que fazer muitas coisas é alguém que tem uma agenda cheia, que ser produtivo é ter uma agenda cheia. O que não é verdade, né? E aí essas atividades, por exemplo, ficar com minha filha, ficar com meu marido, passaram a ser tarefas burocráticas, né? Que não deveriam ser. Deveriam ser momentos de lazer onde eu pudesse estar ali e entregue aquilo que eu estou fazendo. Então, essa questão de criar uma organização não precisa ser uma organização rígida, né? Afinal de contas, vão acontecer imprevistos durante a semana e talvez você precise readequar a sua agenda. Então, ela precisa ser uma coisa flexível que permita que, se algum imprevisto acontecer, você não se culpe, não se puna pelo fato de não ter cumprido da forma com que deveria essas atividades. Apenas sirva como um norte, um mapa mental daquilo que é mais importante para você. Com relação a este ponto, nós podemos inclusive refletir sobre o que é ser produtivo. Afinal, hoje em dia, nós temos ouvido muito, né, principalmente na internet, pessoas falando sobre produtividade, aumente sua produtividade, alta performance.
várias técnicas milagrosas para que você possa fazer 3 coisas ao mesmo tempo, consumir menos tempo para realizar aquela atividade e assim por diante. Nada contra esses canais, é claro, acho que cada um tem o seu espaço, mas acho que é importante que a gente reflita sobre se fazer várias coisas em menos tempo é de fato ser produtivo. Eu percebo às vezes que muitas pessoas se apegam a essa questão da quantidade. Por exemplo, eu li 4 livros no mês, né? Enquanto que o brasileiro não chega a ler 5 livros no ano. Então eu já sou um brasileiro acima da média. Mas aí você vai conversar com o caboclo e aí pergunta para ele, bom, o que foi que você leu, que livros eram esses, né? A pessoa não sabe nem dizer o título, não sabe dizer o que tinha neste livro, sobre o que ele falava, mas o importante é que ela atingiu a marca de 1 livro por semana, 10 páginas por dia e assim por diante. Ou então, né, o pessoal que levanta às 5 da manhã. Já fui dessa tribo. Não sou mais, não é pra mim. Levanta às 5 da manhã pra tirar uma foto lá e postar no stories do Instagram. Levantei às 5 da manhã. E aí, das 5 às 7, que seria o horário que a pessoa levantaria, ela fica vendo vídeos no Instagram, assistindo vídeos aleatórios no YouTube, ou talvez discutindo lá num fórum sobre política. E aí, às 7 horas, que deveria ser o horário que ela iria levantar, ela já estava de pé, né? Mas dependendo daquele conteúdo que ela consumiu nessas 2 horas, ela já começa o seu dia já numa vibe bem complicada, né? Por exemplo, se foi alguém que ficou ali discutindo sobre política, certamente a energia que ela tem para começar o seu dia não vai ser das melhores. Não seria melhor ela dormir aquelas 2 horas, então? Já que todo aquele tempo foi gasto com atividades que não tinham muita razão de existir, que não acrescentaram muito na vida dela. Então isso que eu quero dizer com fazer muitas coisas. Talvez a gente precise refletir. É mesmo necessário fazer tantas coisas? Qual a função dessas atividades na minha vida neste momento? Enfim, fazer qualquer ação simplesmente pela ideia de estar fazendo alguma coisa. Será mesmo que isso é ser produtivo? O que eu observo é que hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade em ficarem sem fazer nada. O ócio virou quase que um crime, né? As pessoas têm dificuldade de pararem, de ficarem um tempo ali sem nenhuma atividade, sem estarem realizando nenhuma atividade específica. Inclusive as crianças, né? A gente observa hoje que tem crianças de 3 anos de idade que a agenda semanal dela é de um executivo, né? Ela tem tantas atividades que ela não tem tempo para ser criança. E é importante também a gente ter um tempo para não fazer nada. É nesses tempos de ócio, nesses tempos de preguiça, que muitas vezes a gente tem a energia suficiente para desenvolver algumas ideias, para ser criativo, para se encontrar com a gente mesmo, para ouvir o nosso eu superior. Então o ócio, ele precisa fazer parte da nossa agenda da semana. Se você não consegue fazer isso naturalmente, porque você acha que tem essa crença, né, de que não fazer nada é algo muito ruim, talvez você precise reservar um período lá da sua semana para não fazer nada, né? Talvez essa seja uma dica para você. Nesse sentido, ser produtivo é aproveitar o tempo da melhor forma possível, fazendo aquelas atividades que realmente são importantes e fazendo-as com intencionalidade. Então, dê uma olhadinha lá na sua agenda. Veja se as atividades que você colocou para a sua semana são realmente importantes de serem feitas, ou se precisam realmente serem feitas por você. Se você não pode delegá-las a uma outra pessoa. Algumas vezes nós vamos criando certas tarefas, certas formas de fazer as coisas que acabam por complicar a nossa vida, por consumir um tempo desnecessário, pois são atividades que, se fossem retiradas, sequer fariam falta no resultado final. Eu também vou contar aqui uma experiência. Numa outra atividade que eu desenvolvo, eu tinha um hábito, né, de
ao produzir documentos que eu preciso produzir nessa atividade, fazer um grande resumo de tudo o que eu ia colocar no documento final antes de começar a fazer. Isso muito pela insegurança que eu tinha no início da atividade, por achar que eu não ia saber muito bem que tipo de informações precisavam estar nesse documento. O que ocorre é que esse comportamento consumia um tempo absurdo dessa atividade. E ele não estava necessariamente relacionado com o resultado final, que era a produção do documento. Mas eu achava que precisava dele. Então eu utilizei durante um bom tempo, até que chegou um momento em que ficou completamente inviável, porque era um tempo que me consumia, mas que não aparecia no final. Então era como se eu não tivesse trabalhado naquele período. Então o que eu comecei a fazer? Eu me arrisquei e passei a fazer diretamente o documento que eu precisava realizar, né? Mesmo que bastante insegura em relação ao que eu estava fazendo. E hoje, né, para mim ficou muito mais fácil de fazer esse trabalho, porque eu tirei uma etapa que no fim ela não fez falta, né? Porque quando eu ia fazendo esse resumo, eu meio que já ia pensando quais eram as partes que eram importantes e que de fato deveriam estar no documento. Então isso me consumia um tempo que apenas gastava a minha energia. Então talvez você também possa fazer aí no seu dia a dia algumas atividades, algumas rotinas que elas estão aí há muito tempo, até às vezes foram herdadas da forma com que a sua mãe fazia as coisas, né? Mas que se você olhar para a sua vida neste momento, elas não cabem mais, elas não fazem mais sentido. Ou são atividades que nem precisariam ser feitas por você, principalmente mães em relação aos filhos, que muitas vezes acabam assumindo algumas tarefas que o próprio filho poderia desempenhar, mas que ela continua fazendo até mesmo para ter aquela sensação, aquele sentimento de utilidade. Quando isso acaba muitas vezes impedindo que o nosso filho crie mais autonomia, que ele se desenvolva de uma forma mais potente, se ele pudesse desempenhar aquela atividade por si só. Isso vai melhorar a sua disponibilidade de tempo e talvez até a sua relação com o seu filho. Além daquela limpeza, tirando o entulho de todas aquelas atividades que não cabem mais na nossa agenda, que não fazem mais parte da nossa vida, que nem deveriam estar lá, é importante que aquelas que fiquem, ou seja, aquelas que realmente são importantes de serem feitas, sejam feitas com intencionalidade. Ou seja, que estejamos ali 100% disponíveis e entregues àquela atividade no momento de estarmos realizando ela. Vamos ler apenas um livro por mês? Ou um livro por ano? Que seja o livro e que nós sejamos um antes e um depois dele. Que esse livro promova realmente mudanças em nossa vida. Que a gente saia após essa leitura falando para todo mundo, palestrando sobre o que está dentro do livro, que ele faça parte da nossa vida e que ele mude algo, que transforme algo que precisa ser transformado. Não adianta a gente ler 4, 10, 20, 52 livros, um por semana, ao longo do ano, se ao final desse ano a gente está exatamente igual a como era no início, né? Se essas informações que a gente consumiu não sejam de qualidade ou que sejam informações que não promovam nenhum tipo de transformação. Afinal de contas, eu penso que ler livros tem essa função, né? O conhecimento transforma, então é para isso que a gente lê um livro, né? Não é para a gente contar lá na roda de amigos, se exaltando de quantos livros a gente leu naquele ano, não é mesmo? Eu vou dar um exemplo de um grande mentor para mim, que era o Bob Proctor, faleceu no início deste ano. Ele fala num dos vídeos dele que ele leu durante mais de 50 anos o mesmo livro todos os dias, que é o livro Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Você pode achar estranho, né? Nossa, uma pessoa lê um livro só durante 50 anos. É claro que ele deve ter lido muito mais do que um livro, né? Mas foi o livro da vida dele. Transformou completamente a vida que ele tinha, né? Ele era alguém que trabalhava de funcionário numa empresa de limpeza e de repente ele
tem milhões de empresas espalhadas pelo mundo, se tornou um grande palestrante, uma pessoa de referência na sua área. Então ele pegou um grande livro e fez dele grandes coisas. E é isso aí, né? Não adianta a gente, né, consumir muitas informações, e hoje está muito fácil de consumir informação, tem informação chegando para a gente a todo momento, mas a gente precisa escolher, né, que tipo de informação a gente quer consumir e fazer alguma coisa com ela, não é verdade? Não é apenas ali para a gente se distrair enquanto vai ao banheiro ou no intervalo do trabalho, ou para a gente apenas se divertir, né? Se a gente tem hoje essa ferramenta que é a internet, a gente tem aí uma infinidade de possibilidades de ação, né? Então a gente precisa olhar também para que tipo de coisa estamos colocando para dentro, né? Que tipo de informações, de energias estamos consumindo e que pessoa queremos nos tornar com isso. Uma vida com intencionalidade é colocar intenção em tudo aquilo que fazemos. É estarmos conscientes das nossas ações e do porquê dessas ações na nossa vida. É fazer as nossas escolhas de forma assertiva e reflexiva, mesmo aquelas escolhas mais simples, que parecem não ter um grande impacto na nossa vida diária. É um convite para que possamos pensar o que de fato é prioridade em nossas vidas. Quais as áreas da vida para as quais precisamos olhar com mais carinho e atenção. E encontrar um motivo para fazermos as coisas, para acordarmos pela manhã, para terminarmos a nossa semana, um motivo e um propósito para estarmos aqui. Mas viver de forma intencional não é algo inato, né? Não é uma coisa que nasce com a gente. É um exercício que temos que fazer dia após dia. Precisa ser aprendido como muitas atividades. Quando somos crianças, nós não vivemos com intencionalidade, né? Nós não refletimos sobre aquilo que estamos fazendo. Nós somos, na verdade, muito mais responsivos, reflexivos em relação ao nosso ambiente. Ou seja, né, as crianças elas refletem o ambiente onde elas estão, o comportamento das pessoas que estão neste ambiente, né, a forma dessas pessoas interagirem com elas. E, infelizmente, alguns de nós crescem e não evoluem neste aspecto, né? Continuam sendo apenas um reflexo do seu ambiente e daquilo que os acontece. Ou seja, se o seu dia foi bom, se nada de ruim aconteceu, ao final do dia tá tudo certo. Agora, se uma coisinha lá no meu dia saiu do meu planejamento ou foi algo que me desconcertou, que me desgostou, pronto. É o suficiente para aquele dia, aquela semana, aquele mês, aquele ano serem os piores da minha vida. E a gente não pode ser assim tão influenciado pelas circunstâncias que nos rodeiam, né? Nós precisamos criar algumas defesas, né? Algumas defesas psicológicas, algumas defesas emocionais, para que a gente construa também a partir daquilo que nos acontece, para que desse caos, né, que vem para as nossas vidas quando algo sai diferente daquilo que a gente espera, possa brotar daí coisas boas, possa brotar daí mudanças importantes, possa brotar daí aquilo que a gente precisa para chegar num lugar diferente daquele onde nós estamos hoje. Definindo então as nossas prioridades, agora é hora de nós pensarmos numa perspectiva de tempo. O que eu quero dizer com isso? Sabendo aquilo que nós devemos fazer, aquilo que é importante para nós, nós precisamos olhar para onde queremos chegar com isso. Onde queremos estar daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Saber para onde nós queremos ir nas diferentes áreas da nossa vida, aquelas que eu citei há algum tempo atrás,
faz com que tudo tenha mais significado em nossas vidas. Ou seja, aquelas tarefas que nós descrevemos na nossa agenda da semana não são apenas tarefas soltas, feitas porque precisamos fazer, porque todo mundo faz. Não, elas passam a ser atividades simbólicas que tenham um significado para nós, que estão conectadas com um objetivo maior. São pequenos degraus de uma escada que vamos subindo, né, em busca de um determinado objetivo ou vários objetivos, seja eles em qual área for. Talvez algumas áreas da sua vida você esteja lá no primeiro degrau, talvez em algumas no terceiro, no quinto, no penúltimo, em algumas você sequer subiu a escada. Então a gente precisa avaliar em cada área da nossa vida em qual degrau nós estamos, antes de saber aonde nós queremos chegar. Então a gente precisa fazer uma avaliação no momento atual, saber como cada área da nossa vida se encontra neste momento e aí a partir disso pensar onde eu quero estar daqui a algum tempo. Esse planejamento ele pode ser a curto, médio e longo prazo, como você achar melhor. Pense no topo como um lugar para onde ir, como um motivo para a ação. Mas entenda que cada degrau que subir nessa escada será importante, porque às vezes a gente acaba ficando muito ansioso pensando naquele lugar que a gente quer chegar e às vezes está longe. Porque a gente deve sonhar alto. Sonhar alto, sonhar pequeno, gastamos a mesma energia. Então, quando nós sonhamos alto e estabelecemos uma meta audaciosa, com uma alta motivação, isso às vezes pode nos dar aquele sentimento de frustração, porque, bom, está muito distante do que eu estou vivendo nesse momento. Então, é importante que nós mantenhamos, né, aquele lugar definido, uma meta clara, um objetivo, na verdade, claro, bastante estabelecido, mas que a gente saiba que cada meta que nós vamos realizando dia após dia, nós estamos galgando degraus em busca desse objetivo. Por exemplo, se você estabelece como objetivo que para você ter mais saúde é necessário perder 10 quilos, porque você está com sobrepeso e isso está implicando, né, na sua saúde, no seu bem-estar, poxa, 10 quilos parece coisa pra caramba, não é verdade? Mas se a gente pensar, bom, 10 quilos é muita coisa. 1 quilo? Não, 1 quilo é possível. Nossa, mas 1 quilo para 10 quilos? Falta muita coisa ainda, né? Mas se a gente focar a nossa atenção nesse 1 quilo, no momento que a gente alcançar essa pequena meta, vão faltar só 9, né? Então fica muito mais possível de ser realizado se a gente estabelecer um objetivo grande, mas tiver pequenas metas que nos colocarão cada vez mais próximo a esse objetivo. E a gente pode, a cada meta, né, a gente deve a cada meta, se motivar ainda mais. Ou seja, né, cada uma dessas metas alcançadas, elas são um motivo para que a gente continue em direção a esse objetivo. Mas é importante também dizer que a distância entre esses dois pontos, ou seja, entre o momento em que nós estamos e esse grande objetivo que nós vamos colocar para cada uma das áreas da nossa vida, não é uma linha reta. Nossa vida não é uma linha reta. Quando a gente olha a história de uma pessoa, para quem está ouvindo, parece que foram acontecimentos que ocorreram, né, numa linha contínua. Na verdade, não, né? Existem muitas curvas aí na nossa vida que às vezes nos fazem desviar desse objetivo, que nos fazem às vezes repensar esse objetivo, né? Ou pausar o objetivo por algum tempo. Às vezes é necessário, a gente precisa tomar fôlego para continuar subindo essa escada. Também pode haver algum momento em que você pense que seja necessário dar mais atenção a uma área específica em detrimento das demais. E também está tudo bem, né? Não é um problema a gente direcionar o nosso foco para uma atividade
e acabar às vezes demandando menos energia para as outras coisas. Vão ter momentos na vida em que algumas coisas vão ser mais prioridade dentro das prioridades. Por exemplo, nesse momento da minha vida, a minha filha está fazendo a adaptação escolar dela. É um processo que para toda criança é um processo delicado, né? Por mais que algumas se adaptem mais fácil, outras com mais dificuldade, todas têm essa necessidade de se sentirem mais seguras diante de um ambiente completamente desconhecido. Então, neste momento, eu de fato precisei estabelecer prioridades dentro das prioridades. E é claro que ela, vem em primeiro lugar. Isso fez com que eu deixasse algumas atividades, inclusive o canal, um pouquinho de lado, de escanteio. Mas não quer dizer que elas deixaram de ser tão importantes quanto. Mas é que, olhando de forma consciente para tudo que estava acontecendo, eu entendi que esse era um momento de ficar com ela, um momento de atender as necessidades que ela tinha da minha presença. Agora que ela já está um pouco melhor, mais bem adaptada, eu pude retomar algumas coisas, né? Então pude retomar os vídeos e isso me fez muito bem, porque eu não sinto que abandonei ou que deixei ela no momento de necessidade e também não sinto que deixei, as outras atividades. Apenas direcionei o meu foco para onde era mais necessário. Provavelmente na sua vida você também vai ter momentos em que vai precisar olhar para o seu trabalho de uma forma mais atenciosa, mas é sempre conservando essa perspectiva do tempo, né? Se a gente perde essa perspectiva do tempo, a gente acaba deixando as outras áreas e aí voltamos lá para o início do vídeo, né? Quando o trabalho assume todo o tempo da nossa vida. Então a gente pensa, ok, nesse momento está me demandando essa atividade e eu preciso direcionar o meu foco nela. Mas quanto tempo eu vou fazer isso? Por quanto tempo eu vou estar aqui deixando algumas áreas da minha vida descobertas enquanto eu estou prestando atenção no meu trabalho, nessa atividade em específico? Então a gente precisa ter essa noção da perspectiva para não se perder novamente naquela rotina, né, de o trabalho assumir aí a nossa vida como um todo. Quando alcançamos aquele lugar que a gente queria, né, quando a gente chega naquele objetivo, né, então preciso ter esse tempo para concluir aquele trabalho ou para fazer aquela atividade em específica, a partir do momento que aquilo foi concluído, né, que a gente finalizou esse objetivo, e aí a gente precisa estar consciente, refletindo, né, sobre isso, não é só deixa a vida me levar. Ok, então agora eu posso buscar novamente um equilíbrio, né, entre as diversas áreas, entendendo que esse equilíbrio não é matemático, né, então não posso assim estabelecer porcentagem, né, por exemplo, não, hoje no meu dia faltou 15% de entrega para o meu momento de lazer. Não, então meu dia não foi bom. Não é um equilíbrio assim tão rígido, né? Até porque se for rígido não é equilíbrio, né? A gente precisa entender que esse equilíbrio é algo que vai oscilar em alguns momentos. Assim, essa divisão, né, entre a vida pessoal e profissional, que é algo que as pessoas, né, falam há muito tempo, a meu ver, é uma grande ilusão, né? Porque eu entendo que o trabalho, ele não é uma parte da nossa vida, né, deslocada de quem nós somos. Não é uma peça de roupa, um acessório que a gente tira quando chega em casa. Eu, por exemplo, sou psicóloga. Eu não consigo deixar de ser psicóloga simplesmente porque meu horário de expediente acabou. Isso para mim é impossível. A minha visão de mundo, ela está completamente contaminada pelo fato de eu ser psicóloga. Se eu tivesse feito matemática, que era uma faculdade que eu tinha interesse em fazer, certamente a minha visão de mundo em relação às coisas seria outra. A forma com que eu iria lidar com as situações, as escolhas que eu iria fazer seriam completamente diferentes. Então o trabalho é algo que nos constitui, que faz parte de quem somos. Por isso mesmo é tão importante que a gente procure fazer coisas que façam sentido para nós, ou seja, procure trabalhos que nos realizem
de alguma forma. É claro que vai ter muita gente aqui que vai assistir esse vídeo e vai falar: ah, ok, isso é legal na teoria, mas na prática eu não posso escolher o meu trabalho, eu preciso trabalhar no que eu estou fazendo porque eu não tenho essa condição de escolha. E eu sei que essa é a realidade da maioria das pessoas. É a minha também, né? Mas o que acontece? A gente pode mudar isso. Como? Fazendo pequenas escolhas que vão se refletir no futuro numa mudança de trabalho, numa mudança de atividade profissional. Ou mesmo fazer um trabalho voluntário concomitante ao trabalho remunerado que vai te realizar, que vai fazer com que você sinta ali que está o seu sentido, que você entenda que existe uma missão a se cumprir nesse trabalho voluntário. Estão aí, né, muitos estudos que falam dos benefícios do trabalho voluntário, justamente porque as pessoas fazem isso porque sentem entregues àquela atividade. Mas se a tua realidade hoje é de alguém que não pode escolher o trabalho, procure no trabalho que você faz alguma coisa que te realize, alguma coisa que te faça se sentir bem, né? Seja o ambiente, seja uma determinada tarefa dentro desse trabalho, que é algo que você faz e que você gosta, seja a proximidade da sua casa, algum aspecto dessa atividade que faça com que você sinta algum tipo de prazer em relação a esse trabalho. E pense em coisas que você pode fazer para futuramente mudar de trabalho. Então, se prepare durante 1, 5, 10 anos, 20 anos, para que você possa ter uma outra atividade, né? Ouse, seja arriscado, às vezes vai estudar uma coisa que você sempre teve vontade de fazer e se preparar para que daqui a pouco você possa efetivamente fazer aquilo que você gosta. Hoje não tem mais a desculpa de não ter dinheiro, nós temos aí o YouTube com centenas, milhares de vídeos ensinando as pessoas a fazer várias coisas, né? Então realmente existe muita possibilidade de mudança nesse cenário. Do contrário, né, gente? Do contrário, o trabalho vai ser uma grande fonte de sofrimento e de adoecimento, uma grande fonte de doença para alguém que vai todo dia para um lugar onde não gostaria de estar. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, eu aprendi isso na faculdade de psicologia, a origem da palavra trabalho, que é do latim tripalium, era um instrumento de tortura, né? Um instrumento que era utilizado para a tortura das pessoas. Então, a própria origem da palavra trabalho remete a um sacrifício, a um sofrimento, a uma grande dor. Mas a gente pode mudar essa história, né? Será que precisa ser realmente assim? Bom, se você gostou dessas reflexões que eu fiz, deixa o seu like aqui embaixo. Naquela mãozinha lá dizendo gostei. Além disso, assim como essa pessoa que me enviou essa pergunta, você também pode enviar dúvidas e nos ajudar a escolher os temas que a gente vai discutir aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado do que a gente conversou aqui hoje e foi muito bom ter você por aqui. É muito bom poder voltar. Namastê!